Olá, bem-vindos! Hoje eu falarei sobre as demais possíveis causas da depressão. No último vídeo eu mencionei o fator hereditário, se você não viu, dá uma olhadinha aqui do ladinho. E hoje nós vamos começar falando sobre os maus hábitos. Então, o primeiro hábito é o alimentar. Então, pessoas que têm uma alimentação inadequada, com carência de vitaminas e excesso de gorduras e açúcares, têm uma maior propensão à depressão. O açúcar, ele é um baita vilão. No entanto, que hoje existem tratamentos que são baseados numa redução drástica do consumo de açúcares. Sem falar, né, a ingestão excessiva de álcool, de drogas e também de alguns determinados remédios. Outro hábito que prejudica muito também é a falta de exercício, né? Durante o exercício físico, o nosso corpo produz diversas substâncias, inclusive o hormônio do bem-estar. No entanto, que eu, pelo menos quando eu pratico exercício de manhã, o meu dia é outro, assim. Eu passo realmente o dia muito melhor, muito mais bem disposta. Então, a prática de exercícios aí pelo menos 3 a 4 vezes por semana é muito importante para o nosso corpo. A questão também de um sono adequado, né? Então, nós precisamos de um número X de horas de sono ininterruptas, porque assim como no exercício, durante o sono, o nosso corpo trabalha. Uma parte dele descansa, mas outra parte produz substâncias. E o nosso corpo sabe que tem que parar de produzir a substância X e começar a produzir a substância Y justamente através do escuro, né? Então, o momento que o corpo percebe que está escuro, ele ativa lá o dispositivo dele e muda a função dele. Por isso é muito importante você ter um local silencioso e escuro para dormir, né? Então, por exemplo, dormir com a televisão ligada, nem pensar. Se você tem esse hábito, você precisa mudar ele agora, tá? Tem também a questão do sol, né? É muito importante a gente pegar sol, porque ele é o responsável pela síntese de vitamina D no nosso corpo. Por isso que é muito importante pessoas que apresentam quadro de depressão fazer uma série de exames para verificar como é que está toda essa parte física, né? Porque às vezes existem carências de determinadas vitaminas que com certeza estão colaborando muito para esse quadro. E por último, eu quero trazer todos os fatores que estão mais ligados à parte emocional, né? Como traumas de infância, uma falta de uma nutrição emocional adequada na infância, excesso de estresse, de ansiedade, de medo, ainda mais nesse momento que nós estamos passando agora, né, de pandemia, pressão no trabalho, nos relacionamentos, um acidente que você não conseguiu superar, a perda de um ente querido, a insatisfação com a aparência física. Então, esses obstáculos que a gente encontra na vida, né, e que às vezes não consegue superar, tem uma dificuldade muito grande de superar, são todos fatores que podem contribuir para um quadro de depressão. Lembrando que nunca vai ser somente um desses fatores isolados, né? São esses fatores de maneira conjunta que vão causar. Então, vamos supor uma pessoa que está passando por uma separação conjugal, somado a isso ela tem uma péssima alimentação e somado a isso ela tem o fator hereditário, né? De repente o pai e a mãe foram pessoas que durante a vida apresentaram quadro de depressão. Então, essa somatória que pode levar a pessoa a esse quadro. No próximo post, eu abordarei quais os tipos de tratamentos para depressão, tá bom? Não perca. Um beijo.